Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes em nossa igreja de Santo Domingos, Gusmão, também os que acompanham pelas redes sociais, neste segundo dia do novenário, a palavra de Deus, ela é, como sempre, rica, profunda, e neste acontecimento trágico, porque o povo de Deus, como diz o salmista, trocou o seu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que libertou com mão forte, com prodígios, milagres, este povo da escravidão do Egito. E num dado momento no deserto, esse povo troca o seu Deus por uma imagem de um bezerro. Isto é uma tragédia. Isto é um gravíssimo pecado. Não só porque ofende a Deus na sua glória, mas porque a glória de Deus, onde ela mais se manifesta, onde mais se manifesta a glória de Deus? Na liberdade nossa, dos seus filhos e filhas. São Paulo diz na carta aos Romanos 8, que toda a criação está como que em dores de parto, gemendo e aguardando a manifestação plena da glória dos filhos de Deus. Esta liberdade que Jesus, de maneira muito superior, Ele nos adquiriu, e que ali era apenas uma prova, era apenas a libertação que o povo de Israel viveu das mãos dos egípcios, foi uma prefiguração, um anúncio de uma outra libertação muito maior, muito mais profunda, que nosso Senhor Jesus vai nos alcançar com a sua obediência até a morte e morte de cruz, como diz a palavra, a libertação do nosso ser, a libertação do nosso coração, das amarras do pecado. Mas entremos nessa cena. Moisés acabou de receber de Deus os mandamentos e desce, houve barulho, mas vamos às palavras. É muito importante nesta hora prestar atenção no texto, não só no significado ao pé da letra, que nós devemos afastar um pouco. Aqui há muito significado, o texto ele oscila, ele joga com um significado literal, que seria ao pé da letra, né? Mas também um significado espiritual, que devemos subtrair esse significado literal. Por exemplo, na hora, e vamos chegar nesse momento em que Moisés derrete a imagem, faz dela pó e põe na água para os israelitas beberem. Obviamente isso é um significado mais alegórico, portanto espiritual, do que propriamente ao pé da letra. Mas comecemos do início. Ele ouve um barulho de pessoas gritando, e então diz o texto que Moisés assim considerou, não é um grito nem de vitória nem de derrota. Paremos para pensar, por que o grande profeta, o grande Moisés diz isto? Antes fosse de derrota, mas o pecado ele paralisa. O pecado, ele não só tomba, né? E numa batalha onde as pessoas tropeçam, tombam e se levantam, ok, mas o pecado paralisa. O pecado não deixa a pessoa, ela nem ir para frente, nem ir para trás. Por isso, não é nenhum grito de vitória, ou seja, de alguém que foi para frente,
ou nem mesmo de derrota de alguém que foi para trás, mas de pessoas que estavam ali, estavam embriagadas de certa forma, fora de si, estavam fora de si, e portanto se entregaram àquela idolatria, àquela imagem daquele bezerro. E quando então Moisés vê aquela situação, ele quebra as tábuas de pedra, onde diz ali que Deus havia escrito, havia dado os mandamentos, num sinal de que não ele, Moisés, estava rompendo com Deus, mas o povo havia quebrado a aliança com Deus. E para que o povo tomasse então consciência, Moisés toma esse gesto. Diante do povo ele vai lá, quebra as tábuas, como que dizer, vocês fizeram isto, quebraram com Deus a aliança. Ou seja, esse quebrar, as tábuas da lei, para mostrar ao povo o grave erro que eles estavam cometendo. E por que foi um grave pecado? Construir um bezerro de ouro e dar-lhe o atributo divino, ou seja, adorá-lo. Que adoração é um atributo somente de Deus, é algo que é dado só a Deus. Culto de latria, adoração. Por que um grave pecado? Primeiro porque o ser humano, lembremos aqui, como eu estava dizendo, ele manifesta a glória de Deus porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E portanto, não era uma ofensa só a Deus, porque eles estavam comparando um animal àquele que está acima de toda a criação, mas porque, comparando a Deus um animal, reduziam até mesmo o ser humano, eles, àquele animal. Ou seja, o pecado que ali eles cometeram, até hoje é cometido quando nós nos deixamos animalizar em nossas atitudes. Não por acaso, quando deixamos de usar a nossa inteligência, a nossa vontade para coisas sublimes ou para aperfeiçoar-nos, nós estamos nos reduzindo a um bezerro de ouro, ou reduzindo aquilo que Deus em nós fez, imagem e semelhança sua, a algo inferior. Por isso que a agressão a Deus é agressão a nós mesmos. Porque vejam, quem pode agredir a Deus? A gente diz assim porque, na verdade, todo o pecado, ele não é que tira de Deus alguma coisa. Quem pode tirar de Deus alguma coisa? Uma vez que Ele tem tudo em suas mãos. O pecado é uma agressão, na verdade, ao próprio ser humano. E que o ser humano tem que se dar conta disto. E toda vez que o ser humano ele se afasta dessa imagem e semelhança com o seu Criador, com Deus, ele então está pecando. Vejam um exemplo, a pessoa que se acomoda no comer, beber e dormir, pronto, basta isso, não faço mais nada. Ora, Deus te deu, amado filho, filha, Deus te deu a imagem e semelhança dele, a capacidade de pensar, de ir atrás, de buscar, aprimorar, de melhorar a si mesmo e aquilo que está ao seu redor. Então não se deixe animalizar, não se deixe levar apenas por uma vida segundo os instintos. Isso é muito pouco para os filhos e filhas de Deus. Por isso São Paulo, ele diz, buscai as coisas do alto. É claro que hoje se fala muito
de nós cuidarmos da criação. Existe um carinho muito especial por aqueles animaizinhos, né, domesticados, né, aqueles que convivem muito bem conosco, em nossas casas. E é sempre do ponto de vista afetivo, né? A gente tem lá o animalzinho de estimação que, né, reconhece através dos instintos a presença do dono, a presença de estranhos, logo reconhece também que não é alguém de casa, né? Mas vejam, nós que somos dotados de razão podemos cuidar deles de forma que, né, eles conosco e com todos os demais, tudo aquilo que está na criação, é possível haver uma harmonia, mas somente a nós Deus deu a sua imagem e semelhança. Não podemos dizer assim agora, né, como certa ocasião ouvi dizer, vamos levar os cachorrinhos para o padre batizar, né? Como assim, né? O batismo é dado àqueles que são imagem e semelhança de Deus, né? O máximo que a gente pode fazer é dar a bênção de São Francisco. Aliás, todo dia 4 de outubro, sempre por onde passei, tive o costume de dar a bênção aos animaizinhos, né, de São Francisco de Assis, a bênção que ele dava à criação. Mas devemos tomar cuidado com essa, por vezes, forma exagerada, né, de tratar a criação de forma que não saibamos colocar no seu devido lugar cada criatura. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos invertendo a ordem. Primeiro já invertemos conosco mesmo, quando queremos colocar-nos no lugar de Deus. Pela soberba queremos tomar o lugar de Deus. Queremos ditar o que é certo, o que é errado. Agora não é mais a palavra de Deus, né? Querem mudar o evangelho, querem arrumar um outro evangelho, né? Tem pessoas aí que já propuseram isso. Agora vamos mudar a Bíblia, né? Porque tem páginas ali que não me servem, não. Mas como assim, né? Que referência nós estamos tendo? Ora, aqui está o gravíssimo pecado. Um ser humano que se cerca de cuidados, mas um cuidado excessivo, né? Um amor próprio demasiado, que ele perde a noção de onde ele deve estar, como filho de Deus, como filha de Deus, criatura muito amada. E quando então Moisés estava enfurecido, né, porque Deus fez tanto por aquele povo, e de repente aquele povo se vendo, vejam, se vendo no bezerro de ouro, porque se eles sabiam, ou pelo menos estava ali iniciando um processo, né, de revelar, né, de revelação, de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, como eles então, olhando para o bezerro, se reconhecendo no bezerro e não no Deus único e verdadeiro? Por isso que ali nós vemos que Deus então proíbe, já havia proibido, né, qualquer forma de representação da sua face, do seu ser, qualquer forma de representação. E então estava proibido, mas eles cederam. E aí volto, meus irmãos, a dizer que esse pecado nos afasta da nossa essência, do nosso ser pensante, do nosso ser capaz de aprimorar a realidade, né? Capaz de, não só pelo instinto, mas pela nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência. Ora, se nós jogamos tudo isso fora, nós estamos novamente não reconhecendo esse Deus que nos deu a sua imagem e semelhança, e portanto estamos pecando como aqueles israelitas que buscaram na imagem do bezerro se reconhecerem. Ou seja, na verdade, a animalização do ser humano.
Peçamos ao Espírito Santo que não nos deixe, apesar de reconhecer que existe em nós o lado animal, instintivo, né? Não podemos negar isto. Aliás, é bom até reconhecer que somos assim, mas não somos só assim, né? Nós não somos puro instinto, nós não somos mero instinto. Nós temos a capacidade de, por exemplo, no frio. Eu vinha pensando, né? Por que o fogo é para cima e a água é para baixo? E o ser humano foi capaz de trazer o fogo para baixo, aquecer o fogão, aquecer a água e no frio, né? São mistérios, né? Que a gente tem que pensar. Ora, o animal não é capaz de fazer isso, né? No máximo ele vai cavar a terra e talvez encontrar ali alguma forma de se aquecer. Mas vejam, né, a sociedade talvez está se animalizando, se acomodando, de tal forma aquilo que é meramente instintivo, esquecendo de que, né, Deus dotou-nos de razão, dotou-nos de capacidade. Por isso, nosso Senhor, no Evangelho, né, que nós estamos ouvindo, aliás, é parte do Evangelho de São Mateus, nestes domingos que estão nos acompanhando do tempo comum, no mês de julho. Abrirei a minha boca para falar em parábolas, a fim de que ouvindo não ouçam, de que vendo não vejam. Ou seja, é um ouvir mais do que o ouvir instintivo. O ouvir do ser humano não é como o ouvir do cachorrinho, por exemplo. Aliás, se vocês não sabem, os cães, eles ouvem 30 vezes mais do que nós. A sensibilidade auditiva deles é 30 vezes mais. Por isso que um morteiro, né, um fogo de artifício, pode levá-lo a óbito, né, porque é um estrondo, é uma coisa insuportável para o cão, né, para o cachorrinho, porque a capacidade de audição dele e também de olfato, mas a visão é reduzida. Na maioria dos animais, né, eles são daltônicos, eles só enxergam, não enxergam em todos os ângulos, né, e também eles não enxergam a cores. Nós, por sua vez, nós não temos essa audição, né, essa super audição. Deus ele equilibrou os nossos sentidos, mas de tal forma que nós sim podemos, através da inteligência, aprimorá-los, né? Hoje há uma pessoa, porque existem pessoas também daltônicas, né, que enxergam apenas preto e branco ou meio amarelado. Hoje existem tecnologias, o ser humano foi atrás, aprimorou. Não sei se há cirurgias para essa situação, mas existem óculos que a pessoa usando, ela pode enxergar a cores. Mas só o ser humano foi capaz de fazer isso. Não existe ainda na história, né, dentre as raças dos cachorrinhos que chegou a fazer isso, né? Porque o ver é instintivo meramente, né? Não vai além do instinto. Não vai além do instinto. Talvez Deus, por isso, nos deu o cuidado deles, né? Nós tomamos cuidado, devemos cuidar deles, né? Cuidar, zelar, né? Por eles, né? Mas vejam, o nosso ouvir e o nosso ver é capaz de ir além. Por isso o nosso Senhor está aqui fazendo uma provocação para nós. Vocês podem ver e ouvir mais do que estão vendo e ouvindo. E quem vai fazer isso? No dado momento, porque ali nós estamos no momento em que Jesus começa a anunciar a palavra. Mas quem é que vai levar ao pleno conhecimento dessa palavra? João 14, ele tomará do que é meu e vou-lo dará. Ele vos levará ao pleno conhecimento da verdade. Jesus estava falando de quem? Do Espírito Santo, do Paráclito. É o Espírito Santo então que vai
tornar-nos no nosso ver e no nosso ouvir, de meramente instintivos, a algo sobrenatural. O nosso ver e o nosso ouvir, a partir da ação do Espírito Santo, se torna sobrenatural, vai além do natural. Os santos, então, e nós estamos aqui porque somos chamados a ser santos, senão não estaríamos aqui. O batismo é o grande início dessa trajetória da santidade, né? O Espírito Santo agiu de tal forma na vida dos santos que eles tinham uma visão sobrenatural. Você também, você que está aqui, todos nós somos chamados a ter essa visão. Mas é preciso uma contínua perseverança na vida de oração, aos pés do sacrário, com Nossa Senhora, no Santo Terço. Pedir ao Espírito Santo sempre sua luz, se arrependendo dos pecados, se lavando e purificando sempre dos pecados. Então eu termino dizendo, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam. Hoje nós podemos dizer, Senhor, porque o Senhor com o Pai nos deu o Espírito Santo, podemos ouvir, sim, como o Senhor pede. Mas, todas as vezes, Senhor, que nós fecharmos o nosso ouvido, perdoa-nos. E assim reconhecer que precisamos sempre estar sob a ação do Espírito Santo, ouvindo o Senhor, percebendo o que Ele está dizendo. Peçamos ao Espírito Santo que, como fogo, venha incomodar o nosso coração, venha incomodar a nossa audição, nossa visão. Que o Espírito Santo venha sobre nós, para nos ajudar a ter essa visão, além do meramente instintivo, além do meramente animal, né? É o Espírito Santo que tira o ser humano. Vem cá, desculpem a expressão, vem cá, seu animal. Você não é um animal, né? Você é filho de Deus. É o Espírito Santo, né? O mundo precisa do Espírito Santo. As pessoas que estão aí só comendo, bebendo, dormindo, precisam do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que diz, vem cá, seu animal, né? Você é gente, você é pessoa, né? Desculpem a expressão, mas é assim, né? Falando português mais claro, né? É assim, o Espírito Santo, ele sacode, né? Ele é fogo, não por acaso é fogo, né? Para esquentar mesmo e trazer os corações para Deus, né? Fervorosos, ardentes. Assim foi Santo Inácio de Loyola. Eu tive a graça de visitar a cidade de Loyola, no norte da Espanha, e ver a casa que era da sua família, uma mansão, uma coisa, eu fiquei admirado, como alguém deixar tudo aquilo, uma profissão, tudo, para ir por terras dos quais idiomas ele nem imaginem, o Japão, a Índia, a China, né? Foram evangelizados pelos jesuítas, né? Tanto Santo Inácio quanto seus companheiros eles empreendiam essas viagens, né? Os que vieram aqui para a América também, né? Peçamos a Deus essa mesma disposição dos santos de fazer a sua vontade, de agir segundo o Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.